Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre os mapas conceituais que foram pedidos para vocês fazerem, e eu não sei se foi o tempo de vocês ou a forma como a gente apresentou ou deixou de apresentar, não era bem isso que a gente tinha programado, mas enfim, a gente precisa retomar. Em metodologias ativas ou um trabalho de construção de aluno, as retomadas sempre serão necessárias, né? Quando no sentido de polidocência, por exemplo, quando tem mais de um professor envolvido, isso também pode acontecer, então é necessário que a gente conduza de maneira adequada, né, a retomada. Assim como a gente faz nos processos de avaliação formativa, né, tanto de maneira individual como de maneira coletiva. Então eu queria abrir aqui com vocês, vou abrir uma aba nova, para a gente poder acessar um software de edição de mapas conceituais e mentais, que é o Mindomo. Abriu aqui para mim o mindomo.com, né? Vou ver se eu já consigo acessar a minha conta de maneira fácil. Eu peço que vocês abram uma conta. Tem estes, tem outros softwares que vocês podem usar para a edição dos mapas conceituais. Inclusive nos projetos que vocês escreveram, eu vi que tem gente que já programou, né, a atividade com os mapas conceituais. Agora vamos ver se eu lembro a senha aqui para iniciar a sessão. Eu gosto bastante do Mindomo e depois eu uso um software de captura de tela para poder salvar os mapas conceituais, porque às vezes ele não permite fazer, né? Vamos ver se eu consigo iniciar com o Google ou se eu tenho que lembrar a minha senha. Vamos ver se ele consegue carregar os meus mapas. Eu acho que sim, né? Ele já carregou. Estou como... Então lá eu tenho o meu mapa de qualificação, um projeto, né, que eu escrevi. Vamos abrir esse aqui sobre as interpretações da BNCC, porque aí a gente continua a nossa história sobre currículo também. É importante que a gente refrise a questão do currículo, porque é nele que são impostas, né, as questões que de repente não partem, não emanam do professor, da escola, da equipe. Então elas chegam de fora como determinantes. Por isso que a gente tem que ter uma equipe reflexiva, uma equipe que construa PPP e também que saiba, né, ser crítica em relação a essas questões. Então eu vou montando meu mapa aqui com os cartões, né, vou inserindo e colocando mais informações. Aqui é um livro do Cury Reis e Zanardi, que ele fala sobre os dilemas e perspectivas da base, né? Então eles acusam, né, esses autores, eles acusam a questão da BNCC de ser falsamente democrática. Vocês podem ver aqui que eles falam bem sobre isso, né? Porque eles dizem que tem uma falha tanto na formação docente, ou seja, é uma lei que foi criada, imposta, sem nenhum percurso de formação continuada de professores e sem as verbas destinadas para isso, sobretudo na questão pública, né? E também na questão das participações, que não ficou muito claro quem participou, como é que foi essa participação e daí por diante. Aqui é apresentado, isso é muito interessante de vocês verem, quando a gente fala de currículo, a gente tem revistas especializadas no meio acadêmico que são publicações importantíssimas, né? Que trabalham, por exemplo, aqui, se a gente pegar esse dossiê da revista e Currículo, então políticas e cotidiano, né? O Lopes que organizou, Oliveira também, que validam a importância da criação, né, da Associação Brasileira de Currículo. Então, por quê? Porque você está criando uma dimensão paralela ao que vem como legislação para criticar, para poder incentivar, para poder informar. Né? Por exemplo, vamos pegar um fato sobre isso. O livro do PNLD. Eu não sei se vocês acompanharam as notícias, mas nós tivemos assim alguns desencontros, né, na antiga gestão do MEC em relação, por exemplo, a de repente desapareceu o ano passado a obrigatoriedade do trabalho com a questão indígena e com a questão da cultura africana, né? As nossas descendências.
Este ano começou um outro boato em relação à mudança no livro de história sobre a questão do golpe de 1964 e da ditadura, como é posta hoje nos livros. E a gente espera, então, que isso não venha acontecer novamente. Mas quem é que consegue fazer contraponto em relação a isso? Somos nós, né? As equipes de cada escola, que se tem um arcabouço de projeto político-pedagógico, e se estuda currículo e tem uma proposta curricular que emanou daquela comunidade escolar, vai conseguir mediar essas situações para que nem tudo seja aceito. E também para que atenda, e sobretudo, principalmente para que atenda os interesses daquela comunidade. Isso tem que ser construído por uma participação coletiva. Eu vou construindo o mapa conceitual. Aqui vocês veem como ele fica bem organizado. Isso é um livro todo que está apresentado aqui nesse mapa conceitual. Então, vamos pegar aqui um ponto para a gente tentar inserir algo novo. Vamos pegar esse cartão e daqui eu vou clicar aqui e vou colocar ou um subtópico ou um tópico. Eu vou colocar como subtópico. Aí ele desorganizou um pouquinho, mas eu posso subir para cá né? Ó, tópico e escrever aqui o meu subtópico. Eu vou editar, né? Por exemplo, vou colocar aqui teste para formação. Então, se eu quiser colocar mais um, eu posso inserir, né? E daí por diante. Então, aqui vocês percebam que eles falam também sobre a dialética, como eu contei para vocês a história do Hamilton, né? A dialética posta como uma informação findada. Neste tipo de prática, sobretudo com metodologia ativa, a gente está trabalhando na contramão dessa posição, porque a gente está pedindo para que o aluno seja construtor, para que ele seja protagonista. Ele buscará uma informação num tempo possível para ele, né? Estudará essa informação, tomará ciência disso e vai utilizá-la para a solução de um problema. Aqui o problema posto é a organização de uma apresentação com mapas conceituais, né? Essa organização e essa construção exige desse aluno tanto síntese como escrita, né? Como o conhecimento para poder ensinar, para poder falar, para poder discorrer sobre o que ele escreveu, sobre o que ele pesquisou, né? Então, assim, são outros aportes de metodologia que justamente ela é chamada de ativa porque ele é o protagonista da história. Então, não é o professor que faz uma apresentação pronta e vem apresentar para o aluno. Ele solicita que o aluno faça. E aí vai para a aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, tudo aquilo que nós estudaremos nesse módulo, né? Para além, estão os caminhos de busca. Porque você pesquisar no Google ou você pesquisar direto na internet, nos navegadores que existem, dá uma condição de pesquisa. Agora, quando você pesquisa em bibliotecas específicas, como nós estudaremos no próximo vídeo, você já tem maior chance de encontrar a epistemologia validada por pares. O que isso significa? Que aquele artigo que foi publicado, aquela tese, aquela dissertação que você encontrou, além de terem lá as boas ideias, elas são ideias que foram validadas por muitos professores, por muitos leitores, para a pessoa poder ser aprovada no processo. Tanto a aprovação do artigo, como a aprovação da tese ou da dissertação. Tá bem? Então, o Mindomo, eu faço como depois? Eu abro um software para poder salvar. Vamos ver se eu consigo achar aqui o Photoscape, para vocês verem como é que eu faço o processo. Vou pegar aqui, ó, Photoscape. Bom, acho que eu não consegui encontrá-lo. No P. Vamos lá para o P. Aqui, Photoscape. Eu vou abrir o software. Às vezes demora um pouquinho para abrir. A gente tem que se conformar com o tempo do computador, né? São coisas da tecnologia. Bom, enfim, aqui depois eu não salvarei esse mapa como está. E aqui vocês podem perceber que eu vou construindo para os lados também. Então tem construção para baixo, tem construção para cima, tem construção para o lado, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é uma coisa muito interessante desse livro do Reis do Zanardi, porque habemos base e habemos Freire.
Aqui a proposta do Paulo Freire das coisas que emanam da escola, e aqui a proposta mercadológica para vender coisas prontas, talvez, ou numa visão tecnicista, numa visão individualista, que imprime algo pronto para a escola. E aqui é a comunidade da escola construindo. É muito interessante, se vocês quiserem congelar a tela no vídeo, de vocês lerem e depois adquirirem o livro do Reis e do Zanardi. Vou colocar a referência novamente aqui para vocês. Aqui a referência, tá? Então, Cury, Reis e Zanardi, Base Nacional Comum Curricular, Dilemas e Perspectivas, da editora Cortez, tá? Foi publicado aqui em São Paulo. Bom, o meu aplicativo aqui não abriu, vamos tentar de novo, ver por que ele não abriu. Tentar novamente puxá-lo aqui, para ver se a gente consegue abrir, para vocês verem como é que eu faço o processo de salvar a tela. Ah, eu acho que eu não tinha clicado 2 vezes, deve ter sido isso. Mas enfim, ou tem muita coisa aberta no meu computador e ele está se recusando a trabalhar. O Cury, Reis e Zanardi, então, eles trabalharam num contexto de crítica, né? É uma visão crítica mesmo da BNCC. E isso é bastante importante, porque você não tem uma leitura só do que a base coloca, você tem uma leitura de especialistas dizendo um contraponto com a base. Não é criticando e dizendo que a base não serve ou que a base não tem validade, não é nada disso. A visão desses autores sobre a base é importante para que a gente leia a base e leia também a visão talvez de autores que concordem com algumas relações em relação à base, e depois a gente vai colocar tudo isso num pensamento reflexivo da equipe pedagógica para chegar numa conclusão de como nós trataríamos a BNCC na nossa comunidade escolar. É essa a ideia. Por isso que é importante entender as dimensões do currículo. E a tecnologia está para tudo isso, né? Ela também faz parte do currículo e a metodologia ativa também faz parte do currículo. Para você cumprir um caminho, para você projetar um caminho de curso, um caminho de aula, um caminho de sequência didática, haverá também a necessidade de contemplação dos currículos comuns, né? Aqueles que são os currículos legais. E haverá também a necessidade de você entender quais foram as intencionalidades e justificar essas intencionalidades num currículo de curso, tá bem? Gente, eu vou gravar outro vídeo explicando só a questão de salvar a tela aqui do Mindomo, tá? E como é que eu faço essa edição, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido para a gente assistir e fica cansativo, tá bem? Em alguns minutos eu já publico outro vídeo para vocês. Até já!